testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Seja muito bem-vindo, talvez o módulo mais esperado no nosso curso sobre o Projeto de Nação do Governo João Goulart, ou o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Governo João Goulart, que é o coração do plano, que é as tão saudosas reformas de base, tão atuais e tão necessárias para o país, né? Embora algumas foram feitas, estão sendo feitas de forma diferente, como eu comentei antes, a reforma urbana, Minha Casa Minha Vida, mas há muitas coisas ainda na ordem do dia, principalmente como a questão da reforma tributária. Nesse módulo a gente vai mostrar o caráter sistêmico das reformas de base. Antes de eu falar sobre as reformas de base, diga-se de passagem que o Brasil começou a ficar bastante dividido nessa época, né? Por quê? Se de um lado havia uma popularidade crescente do governo Jango, especialmente nas classes mais baixas, a classe média e a classe média alta se organizavam para pedir golpe militar. A marcha por Deus, pela família, pela liberdade, enfim, muitas pessoas nas ruas pedindo golpe no Jango e, por outro lado, as camadas mais pobres, né? E aí a estratégia do Jango foi o seguinte: como o Jango ele tinha dificuldade de implementar essas reformas de base por meio do Congresso, a estratégia era trazer o clamor popular pelas reformas, e esse era um dos assuntos mais discutidos na época, essas reformas de base. Todo mundo tinha reformas, até o próprio grupos golpistas como o IPs, a Ação IBAD, né, que foram órgãos extremamente atuantes no golpe civil-militar de 1º de abril contra o governo Jango, tinham as suas reformas. A questão que as reformas que o Jango propunha, elas tinham um caráter redistributivo, de redistribuição de renda, que é isso que incomodava uma boa parte das nossas elites. Então, havia uma oposição. Daqui a pouco a gente vai ver um quadro também mostrando os apoiadores e os opositores do Jango. Mas a ideia era o quê, então? Era fazer uma série de comícios. O primeiro deles e o único acabou sendo o famoso comício da Central do Brasil, mas a ideia era ter comício em todas as capitais brasileiras e com isso conseguir apoio para o governo daqui a pouco conseguir governar por meio de plebiscitos também e referendos. E que o Congresso entendia que isso acabava passando por cima do Congresso, já que no Congresso dificilmente o Jango conseguiria implementar nem a metade das reformas que ele se propunha. É interessante trazer esse dado de índice de popularidade. A pergunta era o seguinte, você votaria em João Goulart se ele pudesse se candidatar-se à reeleição para a presidência da República? Né? Ele não podia, mas alguns desconfiavam que algumas mudanças que o Jango queria fazer na Constituição era justamente para ele poder se candidatar, já que ele não foi eleito presidente. Ele foi eleito vice-presidente. Havia também a questão do JK, muitas vezes, estar de olho em voltar a ser presidente, né? Alguns argumentam que o JK deixou uma batata quente nas mãos do próximo governo, que foi o Jânio Quadros Jango, para voltar nos braços do povo, lá em 65. Havia a candidatura do Carlos Lacerda como o grande candidato da direita, o denista, né? E também a própria possível candidatura, que aí era do Brizola, porque a legislação não permitia que parentes do presidente concorressem. E aí que surge o famoso slogan, né? Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Né? Mas o favorito naquela época provavelmente era JK, que tinha saído do governo, de certa forma com índice de popularidade, mas também, se o Brizola concorresse, teria chance, o Carlos Lacerda, enfim. Né? E essa pergunta era o seguinte: você votaria em João Goulart se ele pudesse candidatar-se à reeleição para a presidência da República? Aí a pergunta foi feita em julho de 63 e em março de 64. Em julho de 63, 50% dos eleitores não votariam em Jango e 37% votariam.
Com o passar do debate das propostas das reformas de base, embora teve todo um movimento da classe média alta e do oligopólio, que já era um oligopólio da mídia, especialmente jornal e rádio, contra o governo Jango, passava a ideia que o governo estava perdendo popularidade. E era justamente o contrário, né? Ou seja, se acontecessem as eleições de 65, provavelmente um governo progressista, né? Brizola, se fosse concorrer, quem sabe até o próprio Jango, mas JK, poderiam vencer essas eleições em detrimento do Carlos Lacerda. Porque em março de 64, o Ibope foi à rua e perguntou, e notem, 47 votariam em Jango e 46 não votariam. Então, o Jango estava com uma popularidade crescente. Se a gente abrir esses índices de popularidade, a pergunta é o seguinte: o que vem achando da atuação do presidente Goulart em junho e julho de 63? Notem que mais ao sul o governo tinha mais popularidade, mais ao nordeste menos, o que hoje é invertido, né? Os governos mais progressistas têm uma popularidade maior no nordeste e menos no sul. São Paulo, o azul é ótimo e bom, e o verde, má e péssima. Agora, olha em Porto Alegre, o governo estava com terra, né? Terra não, o Rio Grande do Sul, terra do presidente João Goulart, São Borja, a popularidade lá em cima e a rejeição lá embaixo. Então, os índices, né? Curitiba lá em cima, né? Salvador, Fortaleza, Niterói, enfim. Aqui, então, era uma pesquisa do Ibope daquela época. Bom, então vamos falar sobre o caráter sistêmico das reformas de base, que também é outra coisa que a gente acaba inovando no livro, né? Porque muito se fala das reformas de base, mas eu detectei, por meio de estudos, assessores, né, o próprio Viana, que foi um dos assessores, enfim, que havia um caráter sistêmico nas reformas de base. A principal reforma seria a reforma política eleitoral, né? E aí teriam reformas processuais, que seria a reforma administrativa, fiscal, bancária e cambial, e reformas de conteúdo, que seria a reforma agrária, urbana e a reforma educacional, universitária. Então, notem que essas ideias das reformas de base também é outra crítica que se fazia ao governo João Goulart, que argumentavam que elas foram oportunistas, demagogas, que surgiram em última hora. Não. Muito das reformas de base já tinha embriões, já tinha algumas falas do Jango que dá para considerar embriões da reforma de base, né? Nota que durante a atuação como vice-presidente JK, se não me engano, acho que em 59, em uma carta ao senador Benedito Valadares, enquanto vice-JK, expõe o que seria o embrião das reformas de base, desde aquela época. As reformas de base, então, tinham uma sequência lógica e estavam intimamente interligadas. Vamos a elas, né? Antes de eu apresentar as reformas de base, eu queria mostrar algumas coisas que já eram debatidas, especialmente ao longo lá do governo Getúlio Vargas, né? E no próprio governo JK. Projeto 49, regula o exercício de direito de greve, dispõe sobre a reforma bancária, que tinha muita dificuldade de passar no Congresso. O Jango propôs, não passou, né? Reorganização da administração federal, um embrião da reforma administrativa, lá no Vargas. Define casos de desapropriação por interesse social, que o Jango depois vai usar isso na desapropriação de terras, fazem extensões às rodovias. Autorização da União constituir empresas centrais elétricas, a Eletrobras, que vai ser criada no governo Jango, mas que surge a ideia lá no Getúlio, né? Plano de classificação de cargos e funções no funcionalismo civil, que estava muito ligado à qualificação do serviço público na reforma administrativa. Estrutura política administrativa da Previdência Social, de 56. Regime jurídico do trabalhador rural e abono da família rural, em 57, né? Locação de imóveis destinado à produção agropecuária, institui salário mínimo familiar,
Outra coisa, o Jango propôs, que depois foi feito no governo Lula, muitas coisas que foram feitas no governo Lula talvez tenham sido inspiradas no governo João Goulart. O governo Jango propunha a ideia de um salário mínimo regional, foi criado no governo Lula. Também tinha a questão da escala móvel dos salários, e até um projeto que seria talvez um embrião do que depois foi o Bolsa Família, que foi unificado com programas sociais lá criados no FHC e ampliados durante o governo Lula. Disciplina ao ingresso de capital estrangeiro no Brasil já estava sendo debatido lá no governo JK, né? Remessa de lucros, retorno do capital estrangeiro. Delegacias regionais do Ministério do Trabalho, desde lei de diretriz de base da educação nacional, né? Aqui a nacionalização e modernização do ensino, medidas adotadas no contexto das reformas de base do Jango, né? Regulamentou a lei de remessa de lucros aprovada em 62, decretou-se a instrução 242, que acabava com os privilégios ao capital estrangeiro criados lá no Café Filho e permanecendo no governo JK com a instrução 113, né? Que permitia ao capital estrangeiro trazer máquinas obsoletas sem cobertura cambial, favorecendo assim a indústria, em detrimento da indústria nacional. Proibiu-se o registro e financiamento estrangeiro para importação de máquinas e equipamentos, onde a indústria nacional pudesse fabricar. Instalou-se a Eletrobras para incorporar todo o setor de eletricidade. Criou-se o Conselho Nacional de Telecomunicações, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que depois foi criado lá no governo Geisel, algumas coisas foram feitas em relação à energia nuclear. A garantia do domínio estatal nas áreas de pesquisa, lavra de jazizas e comércio de minérios nucleares. Decretou-se o aumento de 100% do salário mínimo. Criou-se o Estatuto do Trabalhador Rural, que estendia os direitos trabalhistas de previdências sociais ao trabalhador do campo. Instituiu-se o 13º e a escala móvel de investimento para os funcionários públicos. Uma espécie de quase correção monetária lá criada no governo Castelo Branco, no PAEG. Em relação a emendas à Constituição, né, as ações do programa da Frente Progressista, que apoiava as reformas de base, cujo principal partido era o PTB também, de apoio. Extensão do direito de voto analfabeto sem qualquer restrição quanto às eleições majoritárias. Elegibilidade dos alistados com exclusão dos analfabetos e inclusão dos militares. Abolição da vitaliciedade dos professores catedráticos sem prejuízo dos direitos adquiridos de estabilidade funcional. Reforma dos artigos, né, 141, ou seja, desapropriações por interesse social, pagamento de indenizações em títulos, que poderia trazer a ideia de uma reforma agrária, onde os proprietários de terra queriam pagamento em dinheiro e o governo queria propor pagar em títulos da dívida. Então essas seriam as reformas de base, ou seja, fracassado o plano trienal, que acabou não surtindo todo o efeito, porque necessário era a implementação das reformas de base, gerou grandes debates, mas pouco efeito prático, no sentido que o Congresso acabava não deixando essas reformas de base irem muito adiante. Reforma agrária com assentamentos em áreas improdutivas, reforma urbana com desapropriações de lotes urbanos, apartamentos que estavam fechados sem locação, etc. Reforma da empresa, né? Que até depois o Ciro Gomes, como ministro da Fazenda do Itamar, propôs essa questão da participação de lucro para os trabalhadores. O Jango já propunha essa ideia de participação dos lucros. Reforma partidária e eleitoral, né? O voto dos analfabetos. Durante também o governo João Goulart foi instruído um plano de alfabetização de adultos, etc., liderado, né, criado muito pelo Paulo Freire, que teve um sucesso muito grande no sentido de atingir uma grande quantidade de pessoas, né? Além do Alberto Pasqualini, que também tem que ser referido como grande teórico do trabalhismo brasileiro, é importante também falar de um cara que, além do Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, que é um cara que tem que ser cada vez mais retomado como um dos grandes pensadores da educação do Brasil, além de Paulo Freire, né?
Reforma administrativa com desburocratização, planejamento e qualificação do servidor público, da máquina administrativa. Reforma fiscal e tributária, simplificação, que é o que está tentando ser feito agora o ministro Haddad está propondo, a simplificação, e numa segunda etapa, mexer no vespeiro de mudar um sistema regressivo para progressivo. O Jango também tinha essa ideia, né? A reforma bancária com a criação do Banco Central e também a criação de um sistema financeiro. Né? Reforma cambial, incentivo às exportações e também combate à evasão de divisas por meio da restrição de remesso de lucro, etc. Reforma educacional com a democratização e ampliação do ensino. A ideia do governo era que o ensino básico fosse obrigatório e todas as pessoas que quisessem cursar a universidade tivessem o direito de cursar a universidade. E aí o governo traz essa ideia, que depois foi criada lá durante o governo Lula, na questão do Enem, né, por áreas, né, ciências humanas, das tecnologias, tal. E também uma coisa que eu detectei é que o governo Jango tinha a ideia do que depois virou um ProUni no governo Lula, que era a ideia de também bolsas de estudo em cursos superiores na iniciativa privada. Né? Ofertar ensino público gratuito nas universidades federais e também bolsas em universidades privadas no sentido de ampliar e fazer com que todas as pessoas que quisessem cursar um curso de nível superior tivessem o direito de cursar, que isso é algo que está lá na mensagem ao Congresso Nacional. E reforma da consciência nacional, ou seja, o Jango entendia que para existir um projeto nacional de desenvolvimento nacional, tem que ter uma ideologia nacional de desenvolvimento. E para ter uma ideologia nacional de desenvolvimento, ela tem que estar na consciência das massas. Isso talvez seja o que falta muito nos governos do PT, é trabalhar essa questão, né? É trabalhar a questão de uma ideologia nacional do desenvolvimento, que o Ciro fez muito bem com o seu livro, né, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, criar uma ideologia nacional de desenvolvimento e ela se tornar, na consciência das massas, essa ideologia nacional do desenvolvimento. Então, administrativa, revisando, modificar a estrutura do Estado, adaptando-se à nova realidade brasileira, com um planejamento sistêmico, seria uma outra reforma de base, planejamento estatal. Agrária, distribuição de terra, criando numerosas classes de pequenos proprietários, em assentamentos em áreas improdutivas, principalmente na ideia de fomentar o emprego no meio rural e a produção de alimentos. Os militares resolveram essa questão da produção de alimentos com uma modernização conservadora no campo, por meio da maquinização. A bancária, que é a criação de um sistema financeiro comprometido com as prioridades nacionais, a criação de um banco central. A eleitoral, concessão de voto aos analfabetos, que era praticamente quase cerca da metade da população brasileira, que não participava do processo político, e também a todos os militares. Estatuto do capital estrangeiro e reforma cambial, regulamentação e controle dos investidores estrangeiros da remessa de lucro, ou seja, o governo também direcionar para onde vai esse capital estrangeiro, conforme as necessidades de capital no país, e não ele vai para onde quiser ou onde ganha mais. Incentivo às exportações, diminuir as evasões de divisa, a universitária e da educação, ensino e pesquisa dirigidos às necessidades sociais, os cursos técnicos e profissionalizantes. Depois vocês pesquisem a grande expansão da rede federal, que aconteceu durante o governo Lula e Dilma, e infelizmente foi interrompida no governo Temer e Bolsonaro. Teve uma expansão fantástica de cursos técnicos profissionalizantes. E o Jango propunha isso, né? Ensino e pesquisa dirigido às necessidades sociais e nacionais, democratização e ampliação do ensino. Urbana, planejamento e regulamentação do crescimento das cidades, desapropriação de lotes urbanos. E tributária e orçamentária, ou seja, ênfase na arrecadação de impostos diretos, por meio de uma reforma tributária progressiva, especialmente o imposto de renda progressivo, simplificação do sistema tributário, que é o que o governo Lula vai tentar fazer agora, na primeira etapa da reforma tributária, e combate à sonegação, que também vai tentar ser feita, né, isso. Aqui algumas diretrizes das mudanças tributárias e orçamentárias propostas pelo governo Goulart. Proceder à reforma tributária com primazia dos impostos progressivos, estabelecer normas de orçamento e contabilidade pública, a transparência,
rever e atualizar os fundos especiais vinculados a programas de investimento de elevada prioridade. O governo Jango teve uma espécie de... A ideia era ter uma política que foi feita no governo Lula, mas mal feita dos campeões nacionais, porque os critérios não foram bem estabelecidos, enfim. Mas o governo Jango tinha uma política de querer incentivar por meio do BNDES, BNDE na época, não tinha o S social, né, o estímulo a determinadas indústrias conforme os interesses nacionais. Fantástico isso. Estabelecer normas especiais para a elaboração e execução do orçamento da capital da União a fim de assegurar a eficaz utilização dos recursos. Reformar a lei que regula a cobrança da dívida da Fazenda, como consequência a reforma da lei orgânica do Ministério Público da União. Elaborar o programa de aplicação de recursos de letras do Tesouro como instrumento de política financeira para o governo por meio de financiamento de título. Na época, o Brasil não tinha muita dívida interna, não tinha condições de financiar internamente. Era por emissão de moeda, aumento de imposto ou endividamento externo. E o Jango, então, queria criar condições com o sistema financeiro que o governo pudesse se financiar por meio de uma dívida interna, colocação de títulos públicos e se financiar por meio disso, né? Então, é fantástico, né? Eu confesso para vocês que, embora o meu avô materno tenha um parentesco, né, com Vargas, enfim, meu avô chamado Libindo Dornelles Viana, então o parentesco era por meio dos Dornelles. Então eu sempre tive uma simpatia muito grande pelo Getúlio, pelo Brizola, mas quando eu comecei a estudar a fundo o Jango, enfim, me tornei um janguista de coração no sentido de ser um grande admirador que, na minha opinião, é um herói nacional, que é o presidente João Goulart. Aqui, para vocês terem uma ideia, alguns princípios da reforma agrária lá do governo Jango, né? A ninguém é lícito manter a terra improdutiva pela força do direito de propriedade, ou seja, não tem problema de ter terra, mas essa terra tem que ser produtiva. Se não for produtiva, ela vai ser desapropriada, vai ser indenizado, e aí que era a questão, a oposição queria que essa indenização viesse em dinheiro, o Jango queria indenizar ela por meio de títulos, para poder tornar ela viável, né? Todas as propriedades não exploradas, as parcelas não exploradas de propriedade parcialmente aproveitadas quando descenderem metade da área total, né? No caso de desapropriações por interesse social, será sempre ressalvado ao proprietário o direito de escolher e demarcar como de sua propriedade o uso lícito a área contígua, né? Enfim, vários itens aqui. O Poder Executivo, mediante programa de colonização, promoverá a desapropriação de áreas agrícolas e também com incentivos, né, para esses agricultores poderem plantar. A produção de gêneros alimentícios para o mercado interno tem prioridade sobre qualquer outro emprego da terra, ou seja, a produção de alimentos teria como prioridade primeiro o abastecimento interno para depois as exportações. O Poder Executivo fixará a proporção mínima de área cultivada agrícola de produtos alimentícios para cada tipo de exploração, ou seja, o planejamento estatal delimitando não o que é melhor para o exportador ganhar dinheiro, mas sim o que é de acordo com os alimentos, quais são as necessidades prioritárias para o país. Todas as áreas destinadas a cultivo sofrerão rodízio e quarta cultura será obrigatoriamente gêneros alimentícios para o mercado interno, ou seja, pensando no abastecimento e com isso combater a inflação de alimentos. O preço da terra para arrendamento e aforamento, parceria ou qualquer outra forma de locação agrícola, jamais excederá o dízimo do valor das colheitas comerciais obtidas, né? Então, enfim, várias medidas no que tange essa questão. Então não era uma reforma agrária no sentido de simplesmente entregar a terra para o agricultor, ou seja, era algo pensado no sentido de promover a produção de fornecimento de alimentos, principalmente para o mercado interno. Aqui a educação brasileira nos anos 60, né? Foi aprovada a Lei de Diretrizes Básicas da Educação em 61, surgimento de movimentos de educação popular, né? Alfabetização de jovens e adultos como instrumento de emancipação popular, questão do Paulo Freire, né? Promoção do desenvolvimento nacional. Conceito de alfabetização funcional no analfabetismo regressivo da educação da formação permanente da educação comunitária. Movimento nacional contra o alfabetismo. Ampliação de vagas nas escolas. Ou seja, o governo Jango propunha uma revolução na educação.
né? Ampliação de vagas nas escolas primárias de educação de jovens e adultos, Plano Nacional de Alfabetização, Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, lançamento de Programa Nacional de Alfabetização com o método Paulo Freire, né? Campanhas e projetos, né? Movimento da educação de base, sistema de educação pelo rádio, ou seja, hoje a própria Universidade Leonel Brizola tem essa ideia de educar, criar conhecimento, transmitir conhecimento por meio da internet. O governo já não queria fazer isso por meio de rádio, né? Centro Popular de Cultura, difusão da cultura e da filosofia, né? Movimento de cultura popular, campanha Pé no Chão também se aprende a ler lá na rede escolar municipal. Enfim, sistema Paulo Freire, sistematização, formação humana do sujeito humano, educação não formal realizada pelas entidades sindicais, associações e igrejas, né? Formação de professores, preparação do professor primário por meio de centros de treinamento de professores. Então, assim, era um mundo de coisas sendo proposto na área de educação. Aqui algumas leis ordinárias, né? Algumas eu já comentei, né? Reforma do sistema tributário, fazendo recair sobre pessoa física que oferece maiores rendas, maior ano fiscal, ou seja, uma reforma progressista. Reajuste geral e periódico dos salários, com o objetivo de elevar o nível de vida dos trabalhadores. Basicamente, aqui o governo Jango propõe o que o governo Lula começou a fazer com o quê? A valorização real do salário mínimo que despencou durante o regime militar, né? Então, o governo Jango propunha isso. Reforma agrária, que eu já comentei, né, alguns itens aqui. Em relação ao abastecimento, né, combate à sonegação, ou seja, uma das coisas que acabou acontecendo no governo Jango era um boicote dos produtores de alimento, né, boicotando o fornecimento de alimentos. E o Jango, então, tinha essa ideia de criar, né, também criou o CAD, né, Conselho de Defesa da Concorrência. Estabelecimento pela SUNAB de um plano diretor de abastecimento do país com alta prioridade para investimento em armazenagem, escoamento de safras, supressão de cadeias intermediárias, dos monopólios privados de produção. Ou seja, o governo Jango queria combater fortemente que até hoje existe o oligopólio da distribuição de alimentos e comercialização de gêneros alimentícios, né? A reforma urbana tinha essa ideia que eu comentei antes, né? Ou seja, a ideia era promover, combater o crescimento de favelas, vilas, que estava crescente no país, por meio principalmente do que? De uma reforma urbana. E além da questão da desapropriação, tinha essa ideia de uma espécie de Minha Casa e Minha Vida, lá no governo Jango, que era, e cujo projeto piloto vai ser a cidade de João Goulart. Estímulo sem privilégios cambiais ou monopólio de fato, a produção de casas populares de atendimento a baixo preço e custos controlados, ou seja, o Minha Casa e Minha Vida criado lá no governo PT, na verdade foi criado no governo João Goulart. Uma boa parcela de iniciativas do governo do PT são lá do governo João Goulart, atualizadas, né, para um contexto atual. Em relação às finanças e comércio, contenção progressiva da inflação por meio, né, das reformas de base, ou seja, as reformas de base seriam necessárias para conter. A ideia do governo Jango era criar um aumento, uma ampliação do lado da oferta, né, e, em termos de infraestrutura, etc., que pudesse dar conta da demanda crescente que a distribuição de renda ia promover. Investimento maior impacto sobre o desenvolvimento econômico, também no setor de energia elétrica, Eletrobras, a industrialização do ferro, questão dos transportes, enfim, havia toda uma preocupação com infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia, depois do governo Jango, o único governo que teve uma preocupação com uma certa infraestrutura vai ser o segundo PND no governo Geisel. Depois o Brasil vai ficar décadas sem investimentos em infraestrutura, que só vão ser retomadas pelo PAC do governo Lula e Dilma. Até então o Brasil fica praticamente abandonado de investimentos de infraestrutura. E o governo Jango tinha essa preocupação grande com investimentos em infraestrutura. Controle da expansão do crédito concedido a bancos oficiais, de modo a impedir financiamento de atividades especulativas, né? Inclusive a defesa de preços altos em artigos de consumo interno. Então essa ideia de tentar combater a usura.
né, reescalonamento de débitos brasileiros no exterior, ou seja, no sentido de repatriar capitais que estão no exterior e trazer para o país. Monopólio do câmbio mediante repasse obrigatório do Banco do Brasil. Fiscalização das operações de câmbio. Monopólio do comércio de cana. Né? Política estatal de exportação de minério, ou seja, o governo Jango via que os minérios em solo brasileiro, enfim, eram extremamente estratégicos de importância de ter um controle do Estado sobre eles, né? Em prol de um projeto nacional de desenvolvimento, né? As reservas de minério raro, sobretudo os atômicos, e vincule qualquer atividade extrativa e aceleração e integração do processo de industrialização, né? Ou seja, um controle com os recursos naturais. Revisão e cancelamento de todas as concessões de pesquisa e lavra feitas irregularmente e conservadas inativamente para fins especulativos, né? Ou de valorização futura reservada para especulação em condições monopolísticas, em detrimento dos interesses do país, ou seja, combater, ou seja, usar os minérios do país para o desenvolvimento, né? Promover desenvolvimento. Então, em relação ao petróleo, né, tanto a Petrobras como o BNDE eram vistos no governo Jango como extremamente estratégicos. Fortalecimento da Petrobras e do monopólio estatal do petróleo com a encampação de refinarias particulares e o controle da distribuição de refinados no território nacional. Exportações, estímulo a exportações mediante uma política orientada para a conquista de novos mercados, a política externa independente, ampliação de venda de mercados tradicionais, com diversificação de produtos exportados, assegurando aos exportadores preços remuneradores de custo interno e estabilidade no fornecimento ao exterior. Indústria nacional, defesa da indústria nacional mediante proteção aduaneira adequada, né, para desenvolver a sua capacidade de produção, exportar manufaturas, né. Educação e cultura, planejamento e ampliação dos recursos federais visando no campo, ensino primário, a rápida erradicação do analfabetismo, começar pela área urbana no campo e no campo do ensino médio, a expansão de redes de escolas públicas e a criação de centros de cultura popular, que de mais adiante o nosso saudoso Brizola retoma com a ideia do CIEPS, o Jango já apontava esse caminho. Reforma universitária com a abolição do sistema de cartas vitalícias e criação de institutos, né? Depois no governo Lula a criação dos institutos federais, onde se processa a renovação cultural, especialmente nos campos de ciência e tecnologia, e a participação efetiva de um número adequado de estudantes na administração das universidades. Então, extremamente audacioso essas reformas de base, e talvez a dificuldade dela é que elas mexiam com muitos interesses ao mesmo tempo. Aqui eu tenho, no quarto capítulo do meu livro, eu percebi algumas semelhanças e diferenças em relação ao projeto do Jango e a algumas coisas implementadas no segundo PND. E o governo militar do Castelo Branco, Paeg, fizeram reformas institucionais também, só que eram reformas completamente diferentes. Enquanto o Jango propunha reformas de cunho distributivo, de fortalecer o mercado interno, os militares fizeram reformas que colaboravam para a concentração de renda, que não combatiam a desigualdade social e favoreciam o capital estrangeiro. Aqui um quadro comparativo. Ó. Medidas conjunturais. O diagnóstico da inflação, o plano trienal tinha o diagnóstico de inflação, excesso de demanda, mais uma precária estrutura na oferta de alimentos. Mais de acordo com a visão da CEPAL. Só que no final, até pelo convite ao Inácio Rangel fazer parte como ministro, onde ele quisesse, havia cada vez mais a ideia que o governo concordava com a visão que a inflação era muito fruto dos oligopólios que dominavam a economia brasileira. Já o Paeg, um diagnóstico simplesmente de demanda, excesso de demanda e promoção de arroxo salarial, corte gastos públicos, etc. O controle inflacionário e as formas de conviver com a inflação eram vistos como pré-condições para a retomada do desenvolvimento. Já nos militares, o controle inflacionário e as formas de conviver com a inflação eram vistos como pré-condições para a retomada do desenvolvimento também, né? Tanto que vai ser criada a correção monetária lá nos militares.
Combate à inflação por meio de corte dos subsídios do trigo, forte aperto creditício diretamente relacionado com a expansão do PIB, elevação da carga fiscal, né? Captação de recursos do setor privado no mercado de capitais, né? Por meio de endividamento interno, de títulos públicos. Já os militares, basicamente redução do déficit público, política salarial restritiva, controle sobre a expansão do crédito, né? O governo Jango propunha uma reforma fiscal e tributária que mexesse na estrutura tributária de regressivo para progressivo, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, e os militares simplesmente uma correção, uma reforma tributária de unificação e ampliação de imposto para a União. Outra diferença. Reforma bancária, né? Criar condições de uma política monetária independente, criar condições de condução independente da política monetária, buscar desenvolver o mercado de títulos públicos, novos instrumentos de financiamento não inflacionários, criação do Banco Central, reforma do sistema financeiro do mercado de capitais baseado na necessidade de maior especialização das instituições financeiras. Já os militares, criar condições, criar o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, né? O modelo do sistema financeiro era mais inspirado no modelo americano, enquanto no Jango o modelo mais europeu. Eliminar o déficit habitacional, atribuindo falta de financiamento. Já os militares tentaram resolver isso por meio da criação do Sistema Financeiro de Habitação e o Banco Nacional de Habitação, que não teve muito sucesso, né? Porque, enfim. A política externa independente, ou seja, estimular o desenvolvimento do comércio com países socialistas, capitalistas, né? Restrição à remessa de lucro das empresas multinacionais para o estrangeiro, atração e seleção do capital estrangeiro, renegociação da dívida externa, restrição à remessa de lucro, incentivo ao turismo. Já os militares, o contrário, ou seja, atração do capital estrangeiro, liberalização, né? Importação, eliminar os limites quantitativos, ou seja, uma abertura comercial, né, para o Brasil, e incentivos fiscais para as exportações. Então, espero ter contribuído, né, com essa visão mais sistêmica das reformas de base. E agora, no próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo, a retomada do processo de substituição de importações e algumas semelhanças com o segundo PND do governo Geisel. Até daqui a pouco.